O capítulo de número 3 de Heikyo Sensei mostrou muito mais do que eu poderia sequer esperar, como por exemplo o passado do Aobi e como foi que ele destruiu a tão famosa Ponte de Londres. E o ponto mais alto de toda essa primeira rodada finalmente chegou, dando a entender também que o fim também está cada vez mais próximo. E o quarto capítulo de número 3 de Heikyo Sensei, eles contam como que era o mundo antes de começar todo aquele desastre mundial que eles estão enfrentando atualmente. E porque alguns países simplesmente desapareceram do mapa e agora eles são somente poucas partes do mundo que vão para aquela conferência super importante que literalmente decide o destino de todos os outros. Porque antes existiam mais de 200 países ao redor do mundo, mas então depois de diversas guerras que apareceram, que também foram mencionados no primeiro capítulo, a humanidade chegou à beira da extinção. Então, para garantir a sobrevivência da humanidade, eles se uniram junto com a natureza, dividindo o mundo em 16 partes, 16 áreas completamente diferentes, impedindo que qualquer pessoa cruzasse para outras áreas para evitar outros desastres que poderiam ocorrer. Mas da mesma forma que os humanos se uniram para sobreviver dessa forma, eles também continuaram lutando entre si para garantir a sobrevivência de somente um dos lados ou a sobrevivência do mais forte. E é exatamente por esse motivo que está acontecendo aquele torneio para decidir qual dessas 16 partes do mundo seria destruída, que deve contar com mais de 10 ou 20 países em cada. E graças a isso, eles voltaram também a mostrar o que está acontecendo durante a batalha entre Hazuichi e Aobi, que estava ainda mais acirrada do que antes. E ambos os dois lados estavam mostrando o seu máximo e usando seus poderes ao limite para poder conseguir vencer essa batalha, fazendo com que os dois lutadores ficassem com diversos ferimentos e cortes em todo o corpo. Mas o Hazuichi estava cada vez se tornando mais rápido e mais ágil do que o seu oponente, desviando de ataques e conseguindo contra-atacar de uma maneira impecável, até chegando perto o suficiente do herói inglês para atravessar a barriga dele com uma parte de sua espada dupla. Mas o Hazuichi, mesmo estando com um pouco de vantagem a mais, não parecia estar gostando nem um pouco de vencer a batalha, jogando mais pela expressão de tristeza ou até mesmo de desespero e preocupação que ele fez quando conseguiu acertar o seu primeiro golpe. Porém, isso também fez com que ele baixasse um pouco a sua guarda, um grande erro, dando a oportunidade para o Aobi fazer um contragolpe, cortando o peito do herói japonês, que foi obrigado na mesma hora a se afastar um pouco mais para longe, ao invés de ficar lá recebendo todos os ataques. E até as próprias inteligências artificiais perceberam que era somente uma mera questão de tempo, até que os dois lados não aguentassem mais os ferimentos, vendo a situação que eles estavam depois de tudo isso. Até que de repente, o Hazuichi começou a avançar de uma só vez, como se estivesse com sangue nos olhos, que era como se ele tivesse uma força que não existia antes do seu corpo. E até o Aobi achou muito estranho que ele estivesse fazendo isso, já que não era normal, porque desde o início da batalha, o Hazuichi ficou mais na defensiva, não tentando atacar muito, e agora mudou completamente. Isso fez o Aobi ficar muito preocupado com a direção que essa batalha estava indo, o que poderia causar principalmente na sua própria morte. Mas no meio do combate, os dois heróis ouvem uma voz gritada saindo da arquibancada digital, que ficam aquelas pessoas importantes, ricas, que estavam assistindo a rodada, tirando todos os plebeus pobres que riam, gritando que eles não estavam ali para ver duas crianças brincando ou lutando daquela forma, e que eles deveriam logo acabar com isso de uma só vez e matar o seu oponente. E assim que ele começou a gritar, todos os outros que estavam assistindo reclamaram também dessa batalha, o que começou a incomodar demais o Aobi, que aparentemente não gosta de barulhos altos e muitas pessoas falando e reclamando com ele, porque quando ele começou a ouvir tudo isso, ficou paralisado no meio da arena e ficou repetindo a palavra barulho, barulho dentro da sua cabeça, enquanto tentava se concentrar, mas sem nenhum sucesso. E todos eles só se calaram quando o próprio Aobi pessoalmente mandou todos eles pararem e calarem a boca, porque estava barulhento demais. Mas logo depois também falou pro próprio Hazuichi
que esse mundo e as pessoas neles são uma merda, mas que ainda assim existem algumas pessoas que têm a maior certeza de que o dia de amanhã iria chegar. Uma frase muito similar e parecida ao que o Hazuichi estava tentando falar para ele no capítulo passado, e também mencionando que ele queria conhecer o resto do mundo, fazendo até o herói japonês ficar muito surpreso ao ouvir tudo isso. Então, aparentemente, parecia que as palavras dele não foram em vão anteriormente, e conseguiram alcançar um pouco mais o coração do Aobi. Mas o motivo dessas palavras terem saído do herói não era nem um pouco a ver com isso, mas sim conectado diretamente com o seu passado. E toda a história do Aobi aconteceu no ano de 2199, na parte leste da Inglaterra, revelando seu verdadeiro flashback. E tinha uma mulher muito especial que estava com sua família e colegas distribuindo comida para as pessoas necessitadas, como se fosse um ato de caridade para ajudar os outros. Até que em certo momento, ela virou para o outro lado e viu o Aobi parado no cantinho de uma rua, perto do lugar em que eles estavam distribuindo. E então, vendo isso, ela começou a chamá-lo para ir comer. E o Aobi descobriu que essa mulher se chamava Rosa, e os dois começaram a conversar enquanto ele estava se alimentando. E durante essa conversa, ela acabou descobrindo que o Aobi não sabe exatamente qual é a sua idade, se está entre 8 ou 9 anos, provavelmente por ter vivido muito tempo ou até mesmo a sua vida toda no meio das ruas sem saber quem está perto dele ou quem é a sua família. E percebendo isso, ela mesma convidou o Aobi a ir lá sempre que ele estivesse trabalhando nos domingos, que iria dar comida para ele. E o Aobi, achando que precisava pagar pela comida, acabou deixando dinheiro em cima da mesa de uma forma bem educada, mas que ainda assim era um dinheiro que ele acabou roubando de alguém no caminho até lá. Mas, para sorte dele, a comida era uma doação e a Rosa não ligava se ele era uma criança ou que ficava roubando as outras pessoas, provavelmente porque ela deveria entender a situação que ele estava passando e que realmente queria genuinamente ajudá-lo. E assim que ela voltou a ser chamada para trabalhar com os outros e cuidar da comida, ela também aproveitou para chamar o Aobi para ajudá-la. E em troca, ao invés de ser pago, ela ia fazer uma comida bem gostosa para ele. E um bom detalhe desse capítulo é que também o próprio Aobi está narrando ele completamente, como se fosse um ponto de vista dele sobre tudo o que esteve acontecendo desde antes até atualmente, quando ele conheceu aquela mulher gentil. E ela acabou também notando que o Aobi tinha muita habilidade com a faca e podia manuseá-la perfeitamente, falando que ele pode até se tornar um grande chefe de cozinha. E ela até pediu que ele encontrasse mais alguma criança assim como ele, que tivesse fome e estivesse na rua, para que ela pudesse ajudá-lo também, da forma que ela conseguisse. E eles de fato, ao decorrer do capítulo, conseguem achar alguma criança e foram ajudando conforme aos poucos, fazendo então Aoi perceber que a Rosa era uma adulta diferente dos outros que ele conheceu, que ela não pegava nada dele, mas sim gostava de dar e dividir com todos os outros. E depois de tudo isso, a Rosa inclusive contou para o Aobi o porquê que ela gosta de ajudar as pessoas assim e crianças que estavam na rua. E menciona que ela também já esteve no mesmo lugar que o Aobi, uma menina que fugiu de casa e correu para longe. E aquela mulher que ela falava que era sua família e a mãe dela, na verdade, não era a mãe de sangue, mas sim uma mulher que a encontrou e cuidou dela logo depois, pensando então pela primeira vez que ela queria crescer e ser uma mulher tão boa como ela. E como um presente para o Aobi depois dessa conversa, ela pegou uma faca que trouxe de casa quando ela fugiu, dando diretamente para ele, falando para usá-lo como quiser, da mesma forma que ele fez naquela cozinha quando estavam cozinhando. E enquanto os dois estavam lá sentados, começaram a ver a paisagem de Londres, com Big Ben, a torre e toda a ponte, dizendo que mesmo nesse mundo sujo e feio, ainda existem as coisas lindas no meio de tudo. E toda a história também me lembra muito a Anne, do spin-off do Jack, que cuidava das crianças que encontrava e também tinha o seu favorito, como Jack ou Noah. Mas até que, de repente, o Aobi de longe viu um fogo queimando perto de onde ficava a casa onde ele morava junto da Rosa, fazendo eles irem correndo desesperados para encontrar o que estava acontecendo. E eles viram o prédio que moravam completamente em chamas. E enquanto estavam lá na frente,
o prefeito da cidade apareceu e falou que eles estavam sendo despejados daquele lugar por conta da nova política ecológica que eles estavam fazendo, que era necessário limpar algumas áreas daquela cidade para melhorar a convivência no mundo e que fiquem ainda mais saudáveis. Mas nenhum deles estava entendendo o real motivo pelo qual isso estava acontecendo. E o prefeito então começou a explicar para os dois que eles precisavam de verdade melhorar a condição de vida deles, porque havia muitas pessoas no mundo agora e muita pouca planta para manter tanta gente viva. E em resumo, se algumas coisas desaparecessem, como aquele prédio que estava sendo queimado, o mundo ficaria cada vez mais limpo, falando que nem mesmo a vida da Rosa e do Albi eram importantes para a sobrevivência da humanidade. Mas antes que a Rosa pudesse falar alguma coisa para o prefeito e tentar falar com ele, por causa que ela sim se achava importante para o mundo e não queria que tudo que ela tivesse fosse destruído, o próprio prefeito deu um tiro no meio do peito dela, o que causaria um ferimento mortal bem na frente do Albi. E o prefeito, tentando pedir desculpas de uma forma bem falsa, menciona que gastar comida e respirar oxigênio também era algo que eles estavam desperdiçando e não precisava disso. E o prefeito, achando que tudo estava acabado, começou a rir, comemorar sua vitória e falando que ele agora era ecológico. Até que o Albi, usando a faca que ele recebeu da Rosa, perfurou o corpo do prefeito e o matou na mesma hora na frente de todo mundo. Eles começaram imediatamente a chamar a ambulância, mas na minha opinião eu acharia melhor que não chamasse, porque ele é alguém que mereceu isso. E logo antes do Albi sair correndo pelas ruas, ele foi ver o corpo da mulher que cuidou dele e o mostrou gentileza pela primeira vez, e ainda não dava mais tempo de salvá-la. E no caminho que ele estava indo, ele foi parar lá na Ponte de Londres e pensou no presente que a Rosa o deu, que agora era aquela faca que estava completamente ensanguentada. E ele se lembrou também das palavras que a Rosa disse fora de tela e que agora estão sendo reveladas, de que não tem como algumas pessoas serem gentis sem receber primeiro, pedindo então para que o Albi mostrasse gentileza para as pessoas que estivessem no seu caminho, como se fosse uma criança chorando, assim como ele podia ser alguém dessa forma, porque no mundo ainda existem coisas bonitas como aquela ponte que ela viu de longe junto com ele. E logo depois, quando ele foi pego pela polícia lá perto da ponte, ele viu todas as pessoas olhando para ele como se fossem julgá-lo e também ficar reclamando por causa da coisa que ele fez. E a sua máscara de oxigênio de repente caiu no chão, que para uma pessoa normal poderia representar a morte dele. E lembrou das palavras que a Rosa disse, falando que igualmente que existem pessoas lindas no mundo, existem também aquelas pessoas que têm a certeza de que o dia de amanhã vai vir em algum momento. E isso fez o Albi chorar com todas as forças que ele tinha e gritar o mais alto possível, fazendo com que tudo em sua volta começasse a tremer, assim como um terremoto. Da mesma forma que foi mencionada na hora que descobriram que o Albi tinha todo esse poder lá na sua apresentação. E também é dito que essa foi a mesma hora em que ele perdeu tudo o que ele tinha no mundo, incluindo o amor da Rosa. E esse capítulo, sem sombras de dúvidas, foi o melhor até o momento, com o passado incrível do Albi, sendo 1000 vezes melhor que o passado do Hazuichi, que foi só falando da mãe dele de uma forma bem rasa, o que trouxe uma emoção bem maior para o Albi, agora que provavelmente vai chegar o final do último capítulo dessa batalha, fechando assim 5 capítulos da primeira rodada de Heikyo Sensen, que eu tenho certeza que vai ser algo épico, levando em base tudo que nós vimos até o momento em todos os capítulos atuais. Então já deixe aqui mais comentários qual lado você está torcendo antes que chegue o final de tudo, o lado do Albi do Reino Unido ou Hazuichi do Japão, porque eu agora fiquei bem dividida, ainda mais que o Albi pegou completamente toda a minha empatia nesse momento. Mas não esqueça de se inscrever no canal também, ativar o sininho para você saber quando o vídeo vai sair e também quando chegar outras notícias maravilhosas aqui no canal.